Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e por falar em Esperanto. Meu nome é Altamiro Rocha, sou esperantista de coração. Vamos à nossa vinheta e em seguida ao nosso vídeo de hoje. Bom, meus amigos, na aula de hoje nós vamos estudar mais 3 palavras que são de fundamental importância no aprendizado do idioma Esperanto. Hodiaŭ ni lernos tri aliaj vortetoj. Ili estas la prepozicio malgraŭ, la konjunkcio kvankam kaj la adverbo spite. Unue ni vidos portugallingve la diferenco inter prepozicio, konjunkcio kaj adverbo. Primeiramente, nós veremos em português, em língua portuguesa, a diferença entre preposição, conjunção e advérbio. A preposição e a conjunção são responsáveis por amarrar partes da estrutura na frase. Preposição malgraŭ, conjunção kvankam. A preposição liga palavras, ou seja, substantivo, uma palavra que seja substantivo a outro substantivo. Um substantivo a um adjetivo, substantivo a um verbo, etc. Preposições ligam palavras que exercem funções diferentes na estrutura. Conjunções são os vocábulos gramaticais que servem para relacionar duas orações ou dois termos semelhantes da mesma oração. Então, as conjunções, elas tanto relacionam duas orações quanto dois termos semelhantes da mesma oração. Já o advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio, indicando circunstâncias como modo, lugar, tempo, etc. Hodiaŭ ni lernos la prepozicio malgraŭ, la subjunkcio kvankam kaj la adverbo spite, que são diferentes. Vamos começar pela preposição malgraŭ. Malgraŭ mostra uma ideia oposta à que foi apresentada anteriormente, não impedindo a sua realização. Então, apresenta-se uma ideia e na mesma oração, após a preposição malgraŭ, mostra-se algo que se opõe à realização da primeira ideia. Então, malgraŭ significa em português malgrado, a despeito de, não obstante, apesar de,
embora. Então, vamos ver alguns exemplos para entender melhor a ideia desta preposição e da sua utilização. Nós temos aí uma figura que nos mostra o seguinte: She promenas malgrado la pluvo. Ela passeia apesar da chuva. Vemos que nós temos a chuva e, apesar disso, ela está passeando. Então, vejam que é uma ideia oposta que foi apresentada anteriormente. A ideia apresentada anteriormente, she promenas, mas sem impedir a realização do que a gente afirma no complemento da oração. Ela passeia apesar da chuva. Então, she promenas malgrado la pluvo. Ela passeia apesar da chuva. Essa é a função da preposição malgrado, ligar duas ideias sem impedir a realização. Outra figura. Malgrado tio mi vim ancora amas. Apesar ou não obstante tudo, ainda te amo. Então, ainda existe amor, apesar ou não obstante tudo que tem acontecido. É também uma ideia contrária sem mostrar o impedimento dela. Outra figura. Malgrado maliuna li ancora laboras. Apesar de idoso, ele ainda trabalha. E você deve estar perguntando, mas no início você disse que malgrado liga um substantivo a outro, a um verbo. E aqui não tem substantivo. Tem sim, está subentendido. Malgrado maliuna viro, malgrado maliuna viro, li ancora laboras. Então, nós estamos ligando o substantivo viro maliuna ao verbo labore. Então, ele trabalha apesar de ser um homem idoso. Vi eliris malgrado mia mal permesso. Ele saiu apesar da minha proibição. Mal permesso, proibição. Nós vemos que ele realizou uma ação apesar da proibição. Então, a preposição malgrado está ligando o substantivo mal permesso ao verbo elire. Outra figura. Malgrado la gripo, chiras ao lerneio. Então, nós vemos que a preposição malgrado liga o substantivo gripo ao verbo ir. Ela está indo para a escola apesar da gripe, não obstante a gripe. Vamos ver mais algumas frases. She promenas malgrado la pluvo. Essa nós já vimos nas figuras, é semelhante. Apesar da chuva, ela passeia. Malgrado la pluvo da klugoj, she staris. Apesar da chuva de balas, ele permanece de pé. Então, a ideia é que eles fiquem de pé, apesar da chuva de balas. Malgrado la laceco, li daure laborades. Apesar do cansaço, ele trabalhava continuadamente. Então,
a preposição malgro está ligando o substantivo cansaço, latsetsu, ao verbo laborare, continuava trabalhando. Malgro la mauricezzo mi estis tre felicia homo. Apesar da pobreza, eu era um homem feliz, muito feliz. Então, a preposição malgro liga o substantivo mauricezzo à condição de felicidade do homem, né? Vamos entrar agora na conjunção kvankam, conjunção que inicia uma oração subordinada, em que se admite um fato contrário à ação proposta pela oração principal, mas incapaz de impedi-la. Então, tanto o malgro quanto kvankam não impedem a realização da ação. Aqui nós vemos duas orações. Uma oração principal que está em contradição, em contrariedade com a oração subordinada. É uma conjunção. O que nós temos em português? Qual é a tradução de kvankam? Não obstante, se bem que, apesar de, posto que, conquanto, ainda que, embora. Vamos aos exemplos. Kvankam ti estis bone edukita, kai bela, sine disinidis. Embora ela fosse bem educada e bela, não se casou. Então, aqui nós vemos a frase "si estis bone edukita kai bela" e a frase "sine disinidis", que Kvankam está ligando uma frase à outra. Ela não se casou, apesar, embora fosse bem educada e bela. Essa é uma frase do Zamenhof, da época do Zamenhof. La larmoi forte fluis erxiae oculoi, kvankam ili fluis silente. Então, as lágrimas correm intensamente dos seus olhos, embora elas corram em silêncio. Então, novamente, duas frases. La larmoi fluis, forte fluis, erxiae oculo. Esta é a frase principal. E a frase subordinada, ili fluis silente. Elas duas, separadamente, funcionam perfeitamente. E nós usamos a conjunção kvankam para unir as duas. Mas, apesar das lágrimas fluírem dos seus olhos de maneira forte, elas fluem silenciosamente. Outro exemplo. Mi comprenis nenion, kvankam ili multe parolades. Então, eu nada compreendi, embora eles tivessem falado muito. Eles falaram muito, mas eu não compreendi nada. Então, são duas frases. A frase principal, mi comprenis nenion. Agora, o complemento, ili multe parolades. Kvankam está fazendo essa ligação entre as duas frases, né? Sem impedir que o fato aconteça. Fato contrário entre a oração principal, eu não compreendi nada, e a oração subordinada, embora eles tenham falado muito, eles estivessem falando muito. Mais algumas frases. La virino faris malcontentam mienon,
kvankam netiel coleram kiel antaue. A mulher fez uma expressão de descontentamento, embora não tão encolerizada quanto antes. Então, duas frases novamente que são ligadas pela palavra, pela conjunção kvankam. Shi iam tranquilidis kvankam ancorau si estas iomete mal contenta. Então, ela já se tranquilizou, embora ainda esteja um pouquinho descontente. Então, novamente, o kvankam ligando duas frases. O fato de ela já estar já ter se tranquilizado, mas ainda estar um pouquinho descontente. Então, vejam que o kvankam não impede a realização da segunda frase. Midubas, chulivenkos, kvankam lition faras por tio. Eu duvido que ele vença, embora ele tudo esteja fazendo para isso. Então, existe uma dúvida da vitória dele, embora ele faça tudo para se tornar vitorioso. Então, são duas frases ligadas também pela conjunção. Kvankam e malgrau são muito semelhantes. A diferença é que, enquanto kvankam, como conjunção, amarra frases, malgrau, como preposição, liga um substantivo a outra palavra com função diferente. É importantíssimo que vocês leiam e compreendam este enunciado, pois isso faz toda a diferença na utilização de uma ou de outra palavra no texto. Vamos agora à nossa terceira palavra, que é o advérbio spite, a despeito de e semelhante. Semelhantes a despeito de, os mesmos significados. Também se dizem spite ao ou spite, seguido de acusativo. Nós podemos, ao invés de usar simplesmente spite, podemos usar também spite ao ou spite seguido de acusativo. Essa forma se distingue, porém, de malgrau, porque indica que a ação é praticada contrariando a ordem, desafiando a ordem. Lembrem que malgrau e kvankam não impediam ou desafiavam a ordem, a autoridade. E nesse caso, acontece exatamente isso. O advérbio spite vem do verbo spite, que significa desafiar. Então, pode ser seguido de acusativo, né? Ou pode ser simplesmente. E o significado em português de spite será a despeito de, em desafio a, por acinte, por provocação. Vielires malgrau mia mal permesso. Por que eu estou dando esse exemplo de malgrau? Para que nós entendamos. Aqui, nesta frase, o pai está dizendo que, apesar da sua proibição, o pai está dizendo, apesar da minha proibição, você saiu. Ele não está dizendo que ele desafiou. Já nesta frase, nesta próxima frase,
spite la mal permesso della patro, li faristiam. A despeito, desafiando a proibição do pai, ele fez isso por desafio. É diferente da primeira. Malgro montras simplem contra o Edson. Malgro mostra simples oposição. Apenas se opôs e fez. Já nessa segunda, spit montras tiam intensum cae obstinam contrastaram, spit mostra sempre intenção e confronto, antagonismo obstinado. É aquela coisa do jovem que está querendo vencer as suas barreiras. Então, essa frase mostra esse detalhe, essa nuance entre malgro kai spit. Outra figura. La fisionomio estis de iu intellectulo, spite la vestoi kai la senzorge tondita barbo. A fisionomia era de um intelectual, em despeito às roupas e à barba cortada sem cuidado. A fisionomia dele era de um intelectual, a despeito das roupas e da barba cortada de forma descuidada. Em desafio ao que se diz que o intelectual tenha que se vestir de tal e tal maneira, ele se veste de maneira diferente. Ele não usa o corte da barba de maneira cuidadosa, ele desafia isso. Li exides cum la princino spite la intrigoi de siae malamicoi. Ele casou-se com a princesa a despeito, desafiando as intrigas dos seus inimigos. Tu effective vi ordonis mortigi la capititon, spite mia promesso? Por acaso você ordenou a morte dos prisioneiros a despeito da minha promessa, em desafio à minha promessa? Spite la ventego mi sendangero alvenis al mia domo. Spite la ventego. A despeito do temporal, eu cheguei à minha casa sem perigo. Ao invés de malgrau mais verbo no infinitivo, deve-se usar kvankam, mais a subfrase completa, a frase subordinada completa. Ou então, malgrau tio que, mais a subfrase, a frase subordinada completa. Então, não devemos usar malgrau com o verbo no infinitivo. Para isso, devemos usar kvankam com a subfrase, a frase subordinada. Ou então usamos malgrau, mas acrescentamos tio que, sendo que o tio nós podemos suprimir, usar malgrau que, mais a frase subordinada. Vamos aos exemplos. Malgrau fale li batalis plu. Vejam que ele está grafado com uns asteriscos, para que possamos entender que não devemos usar essa frase. Malgrau, apesar de cair, ele prosseguiu batalhando. Ele lutou mais, né? Então, essa frase não se deve usar, que é malgrau, seguido de infinitivo,
e logo após a frase subordinada. Devemos usar kvankam li falis, li batalis plu. Embora ele tenha caído, ele lutou ainda mais, lutou mais. Malgrau tio que li falis, li batalis plu. E como eu disse anteriormente, podemos suprimir o tio e dizer malgrau que li falis, li batalis plu. Embora, apesar de ter caído, ele lutou mais. Ou seja, continuou lutando. Vi nestias ludi, malgrau lerni musicon en la dauro de nal iaroi. Então, esta frase também eu estou usando malgrau, seguido de verbo no infinitivo, o que não devo fazer. Então, seria correto fazer-se o seguinte: vi nestias ludi, kvankam vi lernis musicon en la dauro de nal iaroi. Ou vi nestias ludi, malgrau tio que vi lernis musicon en la dauro de nal iaroi. Então, nós usaríamos ou kvankam ou malgrau tio que. Vamos a um resuminho. Malgrau mostra uma ideia oposta que foi apresentada anteriormente, não impedindo a sua realização. Isso na mesma frase. Kvankam, conjunção que inicia uma oração subordinada em que se admite um fato contrário à ação proposta pela oração principal, mas incapaz de impedi-la. Spiti se distingue, porém, de malgrau porque indica que a ação é praticada contrariando a ordem, desafiando a autoridade. O advérbio spiti vem do verbo spiti, que significa desafiar. Bom, meus amigos, o estudo destas 3 palavrinhas é muito importante e entender o significado de cada uma, entender que a aplicabilidade delas são diferentes, para que a gente possa escrever e falar de modo correto no idioma Esperanto. Espero que isso tenha deixado uma compreensão melhor sobre essas palavras, e qualquer dúvida que vocês tenham, não esqueçam de deixar lá nos comentários. Um grande abraço para todos. Vamos ao encerramento do vídeo. Bom, meus amigos, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, por favor, coloquem o like aí para ajudar no canal. Compartilhem com seus amigos, com aqueles que têm interesse pelo Esperanto ou curiosidade. Deixem as suas perguntas, suas opiniões, suas sugestões lá nos comentários e, principalmente, se inscrevam no canal. Agradecemos a todos que ficaram até este momento e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço para todos.